verdade, de sabedoria. E pelos lábios desse irmão, não saia a sua vontade, a sua palavra, mas sim a palavra de Deus, a vontade do alto, aquilo que é para nos edificar essa noite, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos, não a nossa vontade, a vontade do alto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças dos infernos, que assim seja. Amém. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite. Boa noite. Que bom que vocês estão bem. Sim. Certeza? Sim. Não me convenceu, mas vocês estão bem. Que bom, que maravilha. E eu quero convidar cada um de vocês a tomarem seus assentos, nesse presente momento. Vocês estão tão distantes de mim, né? Parece que eu estou com feio, né? fica com medo não. Não, precisa ter medo. Se alguém puder, não é obrigado. Pelo menos ficar uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, só para não ficar sozinho, porque vocês sabem como é que é, né? Eu distante de vocês, eu me sinto como que um peixe fora d'água, né? Então, por caridade, não obrigação, por caridade. Isso, está melhorando, olha aí, ó. O povo ouve, né? O povo de Deus ouve, né? Que maravilha, bacana, né? Obrigado aí, né? Pela caridade de atender, não apenas a Deus, mas esse humilde pecador que aqui está, falando para vocês, né? E eu percebo que alguns ossos novos estão aqui neste grupo de geração, né? Ministério, vou ter a oportunidade de conhecer mais para frente, quem sabe hoje também, né? E algumas pessoas que de longa data eu já conheço. Com a graça de Deus, estão firmes e perseverantes nessa evangelização neste grupo de geração, né? E eu quero aqui me apresentar. Eu me chamo Cristiano, tenho 41 anos de idade, cara de 18 anos, e eu tenho um grupo de geração, né? Cara de 18, né, para dizer, né? Aí eu tenho 41 anos mesmo, né? E eu tenho um grupo de geração dessa mesma diocese. O nome do grupo é o Dai Almas, paróquia Cristo Ressuscitado, região de Embu das Artes. E com a graça de nosso Senhor Jesus, recebi o tema, eu creio que da intercessão ou do núcleo do grupo, né? Que hoje nós vamos falar da questão da vigilância e da oração, porque o próprio Senhor está voltando. E quando a gente se detém ou a gente medita esse tema, há dois extremos. Muitas vezes, quando a gente tem um coração contrito, quando a gente tem um coração pronto e já entendendo que é o apelo de Deus, o nosso coração ele precisa estar sossegado. Mas em outro momento, muitas vezes, o seu coração está perturbado, o seu coração está triste, ou o coração está um pouco mais inseguro. Isso significa que muitas vezes, ou poucas das vezes, também a gente até mesmo derrapa, ou até mesmo a gente leva um cristianismo não tão sério assim. Mas às vezes a gente leva um cristianismo à deriva ou o cristianismo à sua própria conveniência. E saiba que aqui nós estamos na Igreja Una, Santa e Católica, Apostólica Romana, que é a qual nós fazemos parte da renovação carismática dessa diocese de Campo aqui. Nós precisamos ter ciência que aqui na igreja a gente não vai ter vida fácil, a gente precisa ter essa consciência disso. Porque nós iremos enfrentar inúmeros percalços, inúmeras barreiras que muitas vezes o nosso homem velho não deixa da gente crescer na fé, não deixa a gente crescer espiritualmente. Portanto, faça deste grupo de geração um bom proveito para que a sua vida espiritual ela tenha uma crescente, e faça deste grupo de geração um local aonde Deus quer falar intimamente com você. Amém? Amém. Quero convidar você a abrir o Evangelho de São Mateus, capítulo 24.
Vamos abrir a passagem de Mateus capítulo 24. O texto é muito grande e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar até aproximadamente o versículo 14, porque esse texto ele é muito grande e ele abrange muita coisa. Ele abrange mais ou menos 4 temáticas e a qual nós vamos meditar e vamos procurar ali com o coração. Eu vou procurar também um pouco resumir aquilo que o próprio Deus na palavra ele vai nos comunicar. Amém? Evangelho de São Mateus capítulo 24, versículo do número 1 ao número 14. Você tem a tradução da Bíblia Ave Maria, a maioria de vocês tem a Bíblia Ave Maria. Ela vai se encontrar na página de 1313. 1313, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Está tudo ok por aqui? Certeza absoluta? Vamos lá então. Vamos ler. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu: Vede todos os edifícios, em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram os seus discípulos, e estando a sós com ele, perguntaram: quando acontecerá isso? Qual será o sinal de que tua volta e no fim do mundo? Jesus respondeu: Cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu o Cristo. Seduzirão a muitos. Ouvirei falar de guerras e rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Irá levantar nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa. Sereis objetos de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão atraídos mutuamente, e mutuamente se odiarão. Irão levantar muitos falsos profetas, e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. E entretanto, aquele que perseverar será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. E vamos dar uma salva de palmas para este evangelho que nós vamos ver. Antes de nós entrarmos verdadeiramente na palavra, nós precisamos ter uma noção e conhecer um pouco sobre a característica do evangelista Mateus. Mateus, parte da sua pregação ou da redação deste evangelho, ele vai insistir na questão reino dos céus. Como assim, Cristiano? Por que Mateus não usa reino de Deus? Pelo simples fato de Mateus escrever aos judeus que moram na Palestina. Portanto, o judeu, por uma razão mais plausível e mais exata, é da questão do temor deles pronunciarem o nome de Deus. Eles não pronunciam Yahvé, e sim Adonai. Simples assim, que é a explicação deste evangelho. E também Mateus procura mostrar na pessoa e na obra de Jesus, principalmente o quê? O cumprimento de todas as Escrituras. E nós vamos, neste exato momento aqui, entrar no contexto, no campo da pregação, aonde Jesus, ele anuncia a destruição do templo de Jerusalém, ou seja, ele profetizou que aqueles belos templos que estavam bonitos, se cada um de nós
aqueles templos, e ele assim falava que nenhum destes templos iria ficar de pé, porque uma hora isto será destruído. E mais uma vez, em contexto com essa palavra, acontecia ali as batalhas e os conflitos judeus, ou seja, Roma destruiu o templo de Jerusalém. Se a gente for olhar o contexto bíblico da história, o contexto de Mateus é isso. E quando nós falamos da questão do templo, aqui nós estamos em uma comunidade, aqui nós estamos em uma paróquia também, porque a religião dos judeus girava em torno de quê? Do templo e da sinagoga. Nós, como Renovação Carismática Diocese de Campo Limpo, nós temos um lugar onde nós clamamos a efusão do Espírito Santo, a vivência dos carismas e dos dons e a vida da comunidade. Porque nós, quando nós vivemos em uma comunidade, dentro de um templo, nós somos chamados a não ser apenas comunidade, a não ser apenas irmãos, mas cada um de nós temos que caminhar e dar passos para uma conversão fidedigna, para uma conversão fiel, para uma conversão não apenas do falar da boca para fora, mas a conversão de agir, de ação, de pensamento, de atitude. Porque hoje em dia, se a gente analisar o mundo espiritual, antigamente o maligno ou o demônio, ele fazia a questão de tirar as pessoas da igreja quando as pessoas estavam iniciando uma caminhada de evangelização. Antigamente o inimigo era assim: a pessoa recebia a palavra de Deus, passava uma semana, recebeu o querigma do TLC, recebeu o querigma do Grupo Geração, recebeu o querigma de qualquer outro meio de evangelização, depois você não vê mais a cara dessa pessoa. Hoje o inimigo ele tem um outro contra-ataque. Por quê? Se o inimigo matasse aquela alma, o que iria produzir? Assim vai dizer Tertuliano, que o sangue dos mártires brotarão novos profetas ou brotarão novos cristãos. O que o inimigo faz? Ele quer matar você, nós aqui, dentro da igreja. Ele age como um cupim. Entenda essa dimensão? Ele age como um cupim. Nós, muitas das vezes, nós nos tornamos madeiras ocas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você bate e está maduro. O fulano não pode falar nada com você e você se revolta. O fulano quer corrigir você e você se dói. Certamente, aonde está Deus aí? No teu coração. Aonde Deus está no seu proceder? Mas eu não vou fugir da pregação não, gente. Eu só estou dando aqui uma introdução do que o inimigo é capaz de fazer com você. Quando você não absorver essa palavra. E nós precisamos neutralizar este cupim maligno. Sabe como? Prestar atenção a cada palavra que este pecador está falando para vocês. Eu não sou nada, eu sou apenas instrumento de Deus. Comunicando o quê? A vontade de Deus para a vida de cada um. O elemento mais que dá temor ao maligno ou ao demônio, sabe o que é? Coração. O inimigo não vai ter medo de você simplesmente quando você vem para a igreja e você não reza. O inimigo ele vai ter medo de você quando você dobrar o joelho nesse banco, quando você consagrar a Nossa Senhora, como nós acabamos de consagrar. Ele vai ter medo de você. O inimigo ele tem medo da alma que ora. O inimigo ele tem medo de Maria e dos filhos dela. E não é à toa que ele se revolta com os grupos de oração, com a igreja, com os meios de evangelização. Para quê?
para que nós possamos ficarmos mais e mais despertados com a vida de conversão. E Deus, Ele quer ter uma relação de pai e filho com cada um de nós hoje. Se a gente meditar, amados irmãos e amadas irmãs, a questão da resistência. Se a gente pegar todo o Novo Testamento, Jesus, ele se relacionava com quem? Com seus discípulos, futuros apóstolos. Em algum dado momento, os discípulos, eles criaram aquela resistência. Jesus falava, a própria palavra que vinha do Pai. E os discípulos queriam criar resistências. E os discípulos queriam colocar diante de Jesus aquelas desculpas. É duro, Senhor, te servir. Eu coloco assim. O Senhor propõe uma mudança de vida. E se coloca naquela imagem daqueles apóstolos lá. Mas que palavras são duras, que palavras são essas? E nós, muitas vezes, nós queremos adaptar a nossa fé ao nosso bel prazer. A gente não quer seguir o que Deus pede, o que a palavra nos pede, muitas vezes. A igreja até nos propõe um meio para que nós possamos ter comunhão com Cristo, para que nós possamos ter maior proximidade com Nossa Senhora. Nós estamos aqui nessa ponte onde a gente precisa caminhar com Deus. Portanto, a vida de conversão é isso. É nós estarmos atentos aos passos do Senhor. Ainda que o Senhor diga para nós palavras duras, ainda que o Senhor diga para nós aquilo que a gente não consegue entender, porque na maioria das pregações de Jesus, Ele coloca simbologias, momentos corriqueiros de nossa vida. Para quê? Para que a gente possa se identificar com cada um deles, para que nós possamos tirar algo positivo e não algo negativo. E entrando na pregação agora, nós estamos vendo as coisas do mundo acontecerem, sim ou não? Principalmente no país e no mundo inteiro. E chega-se até um extremo do ser humano entrar em parafuso. E até mesmo cada ser humano parece que está enxergando cada profeta do Apocalipse que está fugindo por aí. Profetadas e profetas de plantão. Querendo botar pavor, querendo botar medo. Muitas vezes para nós. Quero aqui deixar bem claro. É a palavra que vai dizer. Em um dado momento, a nossa igreja ela está aberta à divina revelação. Portanto, a nossa igreja, para saber, ela não é a rede Bandeirantes do da Pena, que só joga desgraça para todo mundo ficar desanimado. Não é a Globo, que só joga tragédia também, né? E as pessoas ficam trancafiadas dentro de casa. É coronavírus, é pandemia, é desemprego, é um tanto de assassinato que acontece. Mas a palavra de Deus ela é clara. Essas coisas vão acontecer e estão acontecendo. E vocês vão te concordar com isso. A Igreja Una Santa Católica Apostólica Romana, ela nos previne. Ela não quer dar laje para nós. Ela nos indica o caminho. Quem é esse caminho? Jesus Cristo, gente. O papel da igreja é nos dar o norte. Deus não quer dar pavor para vocês. Deus não quer botar medo para vocês. Isso é o início da pregação. Segura nesses bancos que vão sentir o drama.
Vocês vão se identificar com algumas realidades. Quem crê em Deus sabe enxergar esse tipo de coisa. Eu creio que cada um está entendendo esse tipo de linguagem. E nós, cristãos católicos, precisamos ter uma prova daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós lemos. E nós precisamos enxergar, sabe como? Tendo maior atenção com a palavra de Deus, cada palavra, cada ponto, cada vírgula, cada cabeçalho, é aqui, ó. E nós temos que dar maior atenção. Porque a Bíblia vai nos fazer enxergar todas as coisas que vai muito mais além. E quando nós ligamos a TV, nos meios de comunicação, até mesmo na internet, a gente vê apenas notícias de desgraça. A gente vê morte em cima de morte. Parece que todo mundo, a gente liga a TV, com 500 pessoas morrem de coronavírus, 1000 pessoas morrem de assassinato. Todo dia é assim. É uma morte atrás da outra. E muitas das reportagens de pandemia, guerra, e nós percebemos uma intenção por trás. Mediante de tudo isso, a gente percebe uma intenção. Que é o quê? É colocar as pessoas dentro de casa. É botar medo, exagerar. As igrejas já se abriram. Os grupos de oração também. A gente vê cada banco vazio. Cada banco aqui está vazio. Vocês que vieram, a gente tem apoio. E as outras pessoas que não vieram, por que será? É pelo veneno da mídia, é pelo veneno da televisão que bota esse medo. Está muito cedo para você voltar, para você sair da sua casa, para você ir até a Eucaristia, comungar o corpo e sangue do Senhor. Mas essas pessoas que se impediram, vão cair, sabe, com risco. Vão parar de rezar, vão parar de orar e vão pecar 1 bilhão de vezes. E vai esquecer, sim, de rezar o Santo Texto que Nossa Senhora de Fátima sempre pede para todas as famílias. Rezai todos os dias o Santo Texto. E a gente se acomoda muito fácil. Já que o governo, naquela época, 2 anos atrás, hoje não mudou muito. Mas, já que o governo pediu isolamento total, eu vou ligar a TV, eu vou assistir isso online. E não é o mesmo. Não é a mesma coisa. Hoje, não dá mais para viver de missão online. A gente cai nesse equívoco de achar, eu vou esperar um pouco, até todo mundo tirar todas as máscaras, daí sim eu ir para a rua. O momento é agora, meu irmão. Talvez aquelas pessoas que estavam nessa comunidade, que estão com os corpos vazios, estão com medo e não estão orando, não estão vigiando. Não é para julgamento, gente. Vou deixar aqui bem claro. Não é julgamento. Muitas vezes, eu não quero generalizar, mas é uma constatação. E hoje em dia, as pessoas trocam esse lugar, essa comunidade, e vão para o mundo se acabar. Vão tratar o assunto Deus, vão tratar o assunto igreja como um assunto ultrapassado. As pessoas não oram mais, não rezam mais,
que de fato está acontecendo. Parece que o Evangelho não surtiu efeito naquele coração, seja homem, seja mulher, uma aparência, né? Porque a palavra de Deus, ela vai achar lugar que dá brecha quando a pessoa a recebe. Volto e torno a dizer, para ficar bem explicado e para ficar bem desenhado para cada um de vocês, irmãos e irmãs. Não estou dizendo todos, porque cada um tem a sua realidade e cada um tem a sua própria vida. Mas uma constatação está acontecendo. Os irmãos e as irmãs estão usando este pretexto para se distanciar da presença de Deus. Eu digo o profeta do Altíssimo. É para falar, tem que falar rasgado mesmo. E as televisões estão fazendo questão de informar e de gerar pânico. Porque nós estamos passando, pela graça de Deus, nós estamos passando por essa maldita pandemia, Covid-19. E quantas vidas nós vimos? Quantos conhecidos nós temos que morreram nessa praga? Quantas pessoas? E nós vamos entender o Mateus 24. Porque o que chama a atenção de fato é a pergunta que os apóstolos fazem a Jesus. E este capítulo, São Mateus, o desejo de Jesus é para que cada um de nós, sem exceção, tenhamos vigilância em relação com os acontecimentos que estão surgindo nessa nossa sociedade. E quais são esses momentos ou fatos que acontecem no mundo? Já aconteceu catástrofe, tsunami, furacão, ciclone, enfim, tragédias naturais, enchentes, montanhas vindo ao chão, exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E hoje também nós vemos a inversão das coisas ou a inversão de valores. A violência chega a tal ponto, principalmente nessas periferias aqui de São Paulo, Zona Sul, onde os bandidos são mais organizados do que a polícia militar. Pasme. A polícia militar, que é a qual nós pagamos imposto, nós pagamos para eles, para que eles tenham um serviço de qualidade, de segurança. Hoje nós vemos, parece que a gente está como que sem ação, sem fazer nada. A gente precisa recorrer mais a Deus. Longe de nós, longe de mim, ficar criando polêmica de questão política. Não, gente, não é isso. Eu não quero ir por esse caminho. Vocês estão entendendo? Nós precisamos conhecer o mundo que nós estamos vivendo. Nós não podemos ser alienados. E quando se trata de inversão de valores neste nosso país, é a questão da lei, que já passou por uma fase onde a lei tira a identidade de pai e de mãe das crianças. As ideologias que estão acontecendo pelo mundo afora, a gente liga no jornal, a gente vê cada ideologia, a gente fica maluco. As pessoas não contentes com a criação de Deus, eu digo, as pessoas do mundo todo, sabe o que fazem? Colocam as coisas no seu próprio corpo. Eu vou citar o piercing, a tatuagem. Por quê? Já entramos na crise da sociedade, da identidade do ser humano. Nós estamos vivendo que o ser humano ele está como que se tornando imagem e semelhança do inimigo. Vamos falar outra coisa.
está mais sensível com a ação do maligno. E há pessoas de muito tempo, ou até mesmo de longa data, que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, na dinâmica da conversão. Quando o assunto conversão é pregado, parece que há uma resistência dentro do nosso coração. O homem velho bate de frente com a palavra de Deus. Né? E nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que nós possamos ter decisão. Se eu estou aqui no grupo, se eu estou aqui na igreja, é para quê? É para estar à toa? É para ser mais um cristão do IBGE? Não, né, gente? A gente tem que ter essa mentalidade espiritual, Senhor. Não dá mais para a gente ser um católico apenas de estatística e de nome. Vocês querem ser de nome? De estatística? Não. Deus espera de nós uma posição. Deus espera de nós uma postura. E não parou por aqui. Nós vemos em todas as ruas, de todos os bairros, o ser humano virando um animal. E o animal sendo tratado como ser humano. Eu vou colocar aqui um exemplo. Eu gosto de cachorro. Eu gosto de gato. Com todo respeito. Acho que cada um tem um bichinho de estimação. Olha o que está acontecendo. As pessoas chamam pet. Ah, o meu filhinho de criação. Entenda, amados irmãos, entenda, amadas irmãs. Um animal, ele não tem alma. Isso é doutrina da igreja. Fica bem claro isso. O animal é criatura, criada por Deus. Nós somos seres humanos que nós temos corpo, alma e espírito. Só para ficar bem desenhado mais uma vez. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de amar os animais, que tem que deixar de cuidar. Eu estou querendo desenhar para você que os animais têm seu lugar. Pode colocar só um dado. Tem a licença maternidade e licença maternidade, né? Isso. Pois, na minha empresa, é triste dizer isso, na minha empresa, agora tem licença pet maternidade. Você é pai de pet, eles acham que você pode ser pai de pet, de um cachorro, não. Então eles conseguem período de licença para cuidar do seu bichinho de estimação como se fosse seu filho. Exatamente. Chega nesse extremo que o Múrcio falou agora. E nós precisamos ter o máximo de cuidado com esse tipo de doutrinação, gente. Esse tipo de doutrinação nós precisamos ter cuidado. A gente tem que colocar o animal no lugar onde ele tem que colocar. Criatura. Não é filho. O mundo faz isso. O mundo bagunça a nossa mente. E a gente precisa ter pé no chão. Vida de conversão é o quê? O que é vida de conversão? É não entrar no jogo do sistema do mundo. Vocês estão entendendo? O ser humano está sendo doutrinado. O católico, infelizmente, está sendo doutrinado com esse tipo de pensamento maligno. O que acontece? A vida humana, ela está sendo banalizada. Jesus previu tudo isso que iria acontecer, profetizando. Ele estava como que profetizando tudo isso que está acontecendo hoje. É a própria Bíblia que diz, gente. Lembra do que eu havia falado? A igreja não vai dizer quando que Jesus vai vir. Não vai dizer. Como católico nós sabemos que Jesus teve a primeira vinda. Qual a primeira vinda? Por meio da encarnação. Para trazer o Evangelho para nós, o Evangelho da salvação. A segunda vinda, quando isso se dará? Quando nós estivermos com o coração contrito, quando nós estivermos com a vida reta, quando nós estivermos unidos a Deus, aí o Senhor vai nos encontrar.
Para quê? Para convidar a cada um de nós estarmos com Ele no céu, ceando a vida eterna. É a doutrina da igreja. Primeiro, nós temos que construir o céu aqui. Porque cada um de nós será julgado pelas ações. Sabe qual passo, qual, eu diria, fator que nós entraremos em julgamento? O Senhor vai nos julgar sobre os mandamentos. Você amou? É o amar a Deus sobre todas as coisas. É algo que vai pesar para nós. Você ama o ser humano como você se ama? Já prestou atenção? É isso que vai nos levar para o céu. O que você não quer de mal para o outro, você não quer o mal para si. Não quer levar o mal para você. E eu digo mais, que volto a repetir. A nossa fé una santa católica não faz suposições. Ela mostra para nós Deus. Ela nos dá os sacramentos. Ela nos fornece o quê? A doutrina. E a igreja está ciente de tudo o que está acontecendo. Não precisam ter medo. Porque a igreja é assistida pelo Espírito Santo. Ela é assistida pelo Espírito Santo. Isso está decretado nos documentos papais. A igreja está vivendo a deriva muitas vezes? Já passou por épocas de dificuldade? Sim. Há quantas igrejas de fundo de garagem que fecharam? Ah, por quê? Não teve ninguém, não teve nenhuma alma que orou. E nós, como católicos, mediante a tudo que nós estamos vivendo, nós estamos de pé. O fiel pode sair, e é infiel que não deveria ter saído. Mas a igreja está de pé, porque essa comunidade está levantada por homens e mulheres que querem verdadeiramente levar a mensagem do anúncio da boa nova. E é você, privilegiado, privilegiada, que você está aqui. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho 10 minutos, eu vou terminar o horário, tá bom? Jesus não determina tempo, data, pois ele não se prende ao tempo. Não se prende ao tempo. Ele é Deus. Ele pode passar dessa parede, corpo, homem e divindade. Ele é Deus. Quem pode com Deus? Ninguém. E Deus, Jesus, de uma forma atual, para o nosso tempo. Aí tem aquela questão da anarquia interior. Nossa, mas que nome difícil, eu vou explicar, gente, calma. Eu vou explicar, o irmão me ajudou a explicar também um termo bacana da sociedade, que casa bem a doutrinação. O que vem a ser a anarquia? É o princípio da negação, ou o princípio da autoridade. As pessoas não querem ser mais deixadas de ser governadas. As pessoas parecem que estão pisando em cima da lei. Eu vou dizer algumas coisas. As pessoas estão como que se alienando ao governo, a não aceitar certas regras, desde que as regras estejam de acordo com a nossa vida enquanto ser humano. Ok? Prova disso. A violência no estado de São Paulo. A polícia não dá conta. Gozado isso, né? É uma verdade. E dentro do Brasil, no geral, no mundo, a impressão que nós vemos, enxergando, baseado nos noticiários, e constatado que o crime compensa. E as leis favorecem mais aos criminosos do que aqueles que cada um de nós fazemos parte do Brasil, que nós somos cidadãos, trabalham, chegam até o ponto de criarem. Olha aí o que está acontecendo. O
famoso tribunal do crime. O que vem a ser o tribunal do crime? Nas vielas, há um traficante, que é como se fosse um juiz, com seus liderados. Se um está mancado, sabe o que acontece? O cabeça, que é o traficante, né? Olha, você errou naquilo. Sabe o que eu vou fazer com você? Ele vai pegar o revólver e vai tirar a vida daquele cara lá que está sendo liderado. A um ponto de droga. É um exemplo, gente. Acontece. O liderado, ou seja, o liderado, o que vem a ser? É o que está amando do cabeça. Se aquele fulano não andar na legislação, entre aspas, daquele cara que está aqui, né? Você sabe? O que acontece? A vida daquela pessoa já é. E o que acontece é isso. Anarquia interior. Vivemos uma sociedade fora de ordem. Ou seja, as pessoas estão rejeitando o humanismo deles. A sociedade também está banindo Deus e a religião. E no mundo as pessoas não estão mais vivendo o temor de Deus. Isso também serve para nós. Cuidado. Nós temos que dobrar o nosso temor a Deus. Porque hoje não mais vivemos em ambiente cristão. E o que entra em jogo? Qual o risco que nós podemos cair? Em um ambiente de contra-testemunho. E eu não estou generalizando ninguém aqui, gente. Pelo amor de Deus. Porque eu sei que cada um está buscando a Deus do seu próprio coração. Mas eu digo, em vista da conversão, em vista da mudança de vida, vamos nos esforçarmos para que cada um possa levar para o outro o Cristo no rosto, o Cristo nas ações, para que nós não possamos oferecer para o outro e para a outra aquela questão do falso testemunho. Você convida uma pessoa para vir para o grupo de oração, você convida a pessoa para entrar dentro da igreja e a pessoa olha para você e fala assim, olha, mas você me convida para vir aqui, mas você não mudou nada? E cuidado, gente. Muito cuidado, isso é sério. Muito sério. A gente sabe, a gente tem consciência de que a qualquer hora nós podemos pecar. Ninguém está imune a erro, mas eu quero dizer, dentro da dinâmica, para que nós não podemos entrar em contra-testemunho, para que nós não possamos se passar por mentirosos da fé. Não, gente. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos trair Jesus. Também, tampouco, nós não queremos trair a boa vontade das pessoas ao vir aqui neste grupo de oração. Nós não queremos. O Evangelho está aqui. É o Evangelho da palavra. O que Jesus falou, está falado. E basta cada um de nós refletir essa exortação. Será que de fato eu estou atento aos sinais? Esses sinais que estão acontecendo no nosso mundo, que estão diante do nosso nariz. Até onde vai a nossa fé? Até onde vai o nosso cristianismo? Será que o nosso cristianismo ele está a ponto de agradar a Deus? Ou não está no ponto onde Deus quer? E a palavra conversão é muito forte. Porque ela requer para nós mudança de conduta. Isso vai ficar mais claro ainda. A conversão ela não é de um dia para a noite, gente. Pelo amor de Deus. Não é de um dia para a noite, mas é uma decisão. E qual é a decisão que nós precisamos ter? É um exercício diário. A conversão é um exercício diário. Eu pensava como pagão. Hoje eu vou pensar como cristão. Fala para o irmão da direita e da esquerda. Por
a nós abraçarmos a palavra de Deus, a nós fazermos da palavra de Deus como um mecanismo de nossa oração pessoal, de nossa santificação pessoal, gente. Junto com a Eucaristia, com a oração do Santo Texto, com a adoração ao Santíssimo. Esses são os meios para que eu possa me encontrar com o Senhor Jesus e sem se esquecer da confissão. Vai ter momentos em que você não vai conseguir ter uma vida de oração conforme você queria, mas não se preocupa. É o passo que você vai precisar dar. É passo. Tudo é passo. Quando nós ouvimos, precisamos ter a decisão. Eu quero fazer a diferença aqui nesse Jardim Colombo. Quem quer fazer a diferença nesse Jardim Colombo, se levanta. Pode se levantar. O ministério pode dedicar uma canção. Para você aqui. Isso. Prepare uma canção. E de coração mesmo. Você que se levantou por livre e espontânea vontade, não é uma forçação de barra. A palavra de Deus é assim. Quando a palavra de Deus ela acaba de ser pregada, ela precisa encontrar um coração aberto, um coração que recebe. A decisão é sua, amado irmão e amada irmã, de receber a palavra ou não. Eu não posso pegar a Bíblia, eu não posso meter a Bíblia na tua cabeça e dizer, você vai aceitar a palavra. Eu não tenho esse direito, não tenho. Sabe por que eu não tenho esse direito de fazer isso? Porque quem convence é o poder do Espírito Santo. Vamos ter uma fé madura por isso. É o Espírito Santo que convence a tua cabeça, a minha cabeça, o meu coração. É o Espírito Santo, gente. Vocês estão entendendo? Não é eu que convenço, é o Espírito Santo. Está claro? Pode iniciar a canção. Se você souber cantar, cante com o coração. Se você não souber cantar, abaixa a cabeça, entre em oração, medite. Você não é obrigado a nada. Mas se é para a tua mudança de vida, se é para você viver esse tema, faça isso por caridade. Em te eleger,
havia falado agora. O momento é esse, é se entregar o coração a Deus, é se